viver as suas próprias experiências. Olá, tudo bem com você? Elisete Mendes aqui. E hoje eu quero conversar um pouquinho nesse vídeo com você sobre essa dinâmica de nós vivermos as nossas próprias experiências. Mas por que, Elisete, você quer falar sobre isso? Bom, porque às vezes a gente fica muito apegado aos fatos da vida que nos são contados. E uma coisa que é bem importante você saber, e às vezes eu não me dava conta disso ainda, e eu precisei aprender também, e foi bem importante quando eu comecei a aprender sobre isso, porque isso me trouxe um novo olhar, uma nova forma de ver as coisas, interpretar e sair das problemáticas que antes eu tinha dificuldade de sair. Às vezes você tem dificuldade de sair das suas problemáticas por causa desse ponto que eu vou ensinar você aqui também, de deixar de se apegar aos fatos. Como assim? Às vezes na vida da gente, o que a gente mais faz é saber das histórias e se enrolar, se emaranhar com essas histórias, a partir de uma perspectiva, de uma visão de uma outra pessoa. Ó, vou dar um exemplo bem prático aqui do nosso cotidiano, do nosso dia a dia aí. Vamos supor, lá na família, alguém contou que, nossa, a minha avó, ela trabalhava muito, mas ela sempre teve que dar conta de tudo sozinha, porque o avô não ajudava muito em casa, porque ele não era um pai presente, porque ele estava sempre muito fora. E a minha mãe, ó, teve que se virar sozinha, né? Vamos supor que é a mãe contando para o filho. Eu vejo isso muito, tá? Por isso que eu tô contando, isso é uma história real, tá? Então, essa mãe contando para o filho que o avô era muito ausente, não ajudava aí essa avó. Então, a avó teve que trabalhar duro, fazer tudo muito sozinha, se virar. E aí, o neto cresce como? Acreditando que esse avô não era muito ruim. Porque, olha, essa avó mesmo, olha, a minha avó é que era fera. A minha avó é que dava conta de tudo. E meu avô, nem sei por onde andava. Certo na bagunça por aí, né? Certo na gandaia. Por aí, outras mulheres. Minha avó se lascando de criar os meus tios e a minha mãe. E aí, quando a cliente chega até aqui, daí eu pergunto assim, e você conheceu esse avô? Ele era dessa forma mesmo? Não, quando eu nasci o meu avô já era morto. E quem conta essas histórias? A mãe conta, o meu pai às vezes fala, os meus tios às vezes contam. Pois é. Perante a perspectiva primeiro da avó, que contava para os filhos, depois os filhos que contavam para os seus filhos, que seriam os netos. Nossa, gente, isso foi contando essa história de geração em geração e a gente fica apegada nesses fatos. Eu nem convivi, né? Essa cliente nem conviveu com esse avô. Não viveu, gente. Não sabe se era só isso mesmo. Ou se o fato dele estar muito ausente fora de casa é porque ele trabalhava e ele viajava trabalhando. Ou ele ia para as lavouras de fumo, que a terra não era deles, mas como era muita distância, era muito longo e não tinha meio de transporte, ele precisava dormir lá no trabalho, lá na lavoura onde ele trabalhava. E aí ele não conseguia vir para casa muitas vezes, e claro, né? Essa avó precisava dar conta de trabalhar, de cuidar desses filhos, enquanto esse avô estava lá fora provendo, não é? Às vezes as coisas são contadas para nós a partir da perspectiva de quem esperava que esse pai tivesse ali. Mas quando não tinha recursos, esse pai tinha que fazer o quê? Ir lá fora, buscar recursos. Sabe para quê?
para você, neto, que conta a história hoje, conseguir sobreviver, para a vida chegar até você, porque senão essa mãe não tinha dado conta de viver, se não fosse esse trabalho, essa ausência, talvez esse pai lá fora, e dessa mãe que ficou ali dentro de casa, cuidando tanto, né? Protegendo tanto. Então, o que eu quero trazer para você hoje é que a solução nunca está nos fatos. A gente precisa olhar além daquilo que nos contaram. A gente tem que parar de se apegar só naquilo que nos contaram e a gente tem que mergulhar no além daquilo que a gente está conseguindo ver através daquelas histórias que nos contaram. Não é tão lindo isso? Gente, eu sou apaixonada por esses temas. Sabe por quê? Porque quando você olha além do que as pessoas viram, você enxerga muito mais. Você consegue ver muito mais longe. A solução nunca está nos fatos. Pensa nisso. Eu vou deixar essa reflexão aí no seu coração. Quais são as histórias que foram contadas até hoje e que você fica apegada apenas nos fatos? Apenas nos fatos que foram contados para você. Quem sabe você consegue ir um pouquinho além. Por que esse pai foi ausente? Não porque talvez, mas o para quê? Qual era o propósito? Qual era o motivo? Pensa um pouquinho nisso. Vai além daquilo que você ouviu e talvez viva a sua própria experiência. Se você ainda tiver tempo, lá daquelas histórias antigas. Se não, viva suas próprias experiências hoje. Para de viver sob a perspectiva das experiências dos outros. Passa a viver agora sobre as suas perspectivas, sobre o seu ponto de vista, olhando além, com respeito. Porque a vida deu certo, chegou até você. Você tá aqui hoje, né? Me ouvindo. A vida deu certo. Tá bom? Manda esse vídeo para outras pessoas que você quer bem, que talvez possa mudar e transformar a perspectiva e a visão delas também. Vamos plantar essa grande semente do bem, porque assim a gente pode ser muito mais fortes juntas e construir um mundo melhor para a gente viver. O mundo que a gente quer mudar começa na nossa casa e na casa de quem você oferece essas coisas tão boas aqui pra gente aprender. Tá bom? Ó, um beijo bem gostoso no seu coração e até mais!